Brasil, 1960. Um livro lançado em São Paulo dispara na lista dos mais vendidos. É traduzido em 14 idiomas, vira best-seller nos Estados Unidos. Meu nome é Thomas Papon, sou repórter da BBC News Brasil aqui em Londres e eu vou contar para você neste vídeo a história por trás do livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Uma mulher que diariamente lutava para dar o que comer aos 3 filhos e deu ao Brasil um de seus maiores sucessos literários no mundo, com um retrato pungente da vida em uma favela de São Paulo. 15 de julho de 1955. Aniversário da minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo. Lavei e remendei para ela calçar. Quarto de Despejo teve sua primeira edição esgotada em 3 dias. As sessões de autógrafos eram disputadíssimas nas livrarias por onde Carolina passava. O interesse no livro era enorme, porque trechos já haviam sido publicados antes em revistas. 2 de agosto. Vesti os meninos que foram para a escola. Eu saí e fui girar para arrancar dinheiro. Passei no frigorífico, peguei uns ossos. As mulheres vasculham o lixo procurando carne para comer. E elas dizem que é para os cachorros. Até eu digo que é para os cachorros. Carolina de Jesus foi descoberta pelo jornalista Audálio Dantas, que estava trabalhando numa reportagem sobre a favela do Canindé, na época, a maior favela de São Paulo. O Audálio viu essa mulher discutindo com vizinhos, falando alto, dizendo que iria botar o pessoal no livro dela. Ele queria ver o livro. A Carolina mostrou a ele os cadernos com o diário e ele ajudou ela a publicar o livro. Ela tinha 3 filhos. A mais nova, Vera Eunice de Jesus Lima, a única que ainda está viva, tinha 7 anos quando o livro foi lançado. Ela contou à BBC News Brasil que a mãe sempre gostou de ler e escrever. Já menina, ela, antes de eu nascer, ela já escrevia. E ela, assim, era uma pessoa que, quando ela estava andando, as memórias vinham, as ideias vinham, ela pegava o papel que estivesse perto dela. Ou no chão, ou papel de pão, qualquer papel. Sempre tinha uma caneta no bolso. Mas como naquela época a caneta era tinteira, não era caneta esferográfica, nada, então ela anotava nos lápis, e depois ela, sempre à noite, ela passava nos cadernos dela com a caneta tinteira mesmo. Cadernos que ela achava no lixo, né? Cadernos usados. Ela nunca foi de desperdiçar. Mesmo depois que ela se tornou escritora, quando a gente ia na escola, escrevia nos cadernos, aquele resto de folha que sobra durante o ano, ela sempre utilizou. Carolina de Jesus nasceu em uma comunidade rural, em Sacramento, interior de Minas. Seus pais eram descendentes de escravos, analfabetos. Ela passou apenas 2 anos na escola, mas continuou aprendendo a ler e escrever por conta própria. Em 1937, após a morte de sua mãe, ela se mudou para São Paulo. 10 anos depois, grávida, sem emprego, ela foi morar em um barraco na favela. O barraco, na realidade, era precário, né? Não tinha luz, pobreza, muito pobre, né? E quando chovia lá, que a gente morava na beira do rio, Tietê, então inundava os barracos, né? E ficava aquela água. Até os móveis iam embora, tudo. Carolina catava papel, garrafas e latas que trocava por moedas e vasculhava no lixo por comida para suas crianças. Seu diário, escrito entre 1955 e 1960, foi um raro relato sobre a dura realidade enfrentada por milhares de brasileiros pobres que chegavam às cidades grandes em busca de uma vida melhor. 19 de dezembro. Amanheci com dor de barriga e vomitando, doente sem nada para comer. Eu mandei o João no ferro velho vender um pouco de estopa e uns ferros. Ele ganhou 23 cruzeiros. Não dava nem para fazer uma sopa. Que suplício adoecer aqui na favela. Pensei, hoje é meu último dia em cima da terra. Percebi que havia melhorado. Sentei na cama e comecei a catar pulgas. O diário, escrito em linguagem simples e direta, foi traduzido para 14 línguas. Se tornou um best-seller nos Estados Unidos e foi elogiado pelo New York Times, o Newsweek Magazine e o New York Herald Tribune.
Um ensaio sem igual sobre o significado e a sensação de fome, degradação e necessidade. Um dos mais impressionantes documentos sobre a vida à margem da sociedade já publicados. Uma crônica devastadora, um dramático documento sobre os miseráveis que ao mesmo tempo choca e toca o leitor. No Brasil, houve uma polêmica sobre a autenticidade do diário. O renomado crítico literário Wilson Martins disse que o livro era um embuste que teria sido inventado pelo jornalista Audálio Dantas. O próprio Audálio negou isso veementemente. Ele admite no prefácio de Quarto de Despejo que selecionou trechos dos cadernos e suprimiu frases, e só. O poeta Manuel Bandeira veio em defesa do Audálio dizendo que o livro só podia ser da Carolina. Há nestas páginas certos erros, certas impropriedades de expressão, certos pedantismos de meia instrução primária que são de flagrante autenticidade, impossíveis de inventar. E nem todos estavam felizes com o sucesso e o realismo de Quarto de Despejo. O diário relata abusos de crianças, vários dos personagens são descritos como bêbados, adúlteros e adúlteras, homens que batem em mulher, preguiçosos, vigaristas, e eles ainda eram os vizinhos do barraco de Carolina. Assim que o livro saiu, minha mãe já não era para estar mais na favela. Ela era para ter saído antes do livro ser publicado, porque depois virou um inferno lá. Ela colocou todo mundo no livro, o pessoal queria matá-la o tempo todo. O dia que nós mudamos mesmo, nós estamos abaixo de pedradas. O meu irmão levou uma pedrada no olho, né? Ela me protegia de medo das pedras. Eles ficaram muito revoltados lá na favela, né? Mas um dia, finalmente, a família deixou a favela e foi morar provisoriamente na casa de um benfeitor. E a vida deles mudou. Assim que saiu o livro, nós começamos a frequentar restaurantes, né? A gente não sabia comer. A gente comia tudo errado, a gente punha pão no meio misturava o pão no refrigerante, fazia uma encrenca lá, a gente não conseguia comer direito, né? Mas aí a vida da gente mudou bastante. Carolina era convidada para premiações, universidades, aparecia no rádio e na TV. Ela até lançou um álbum em que cantava as músicas que compôs na favela. Eu é que não sirvo pra ser mulher de pingus. O pingus não chega em casa, não compra nada e quer comer. Bate na mulher, põe os filhos pra correr. Quem casa com pingus vai sofrer. Seu José bebe pinga até ficar com soluço. Seu José bebe pinga até ficar com soluço. Famosa já com quase 50 anos, ela se mudou com os filhos para Santana, um bairro de classe média alta na zona norte de São Paulo, onde não foi bem recebida. Você imagine, um bairro de classe média alta, chega uma favelada, escritora, mãe solteira, negra, semi-analfabeta, com os filhos tudo sem educação, ali morando tudo recém da favela, recém-saído. Meus irmãos pegavam cavalo, punha dentro de casa. Minha mãe também pôs muito mendigo dentro de casa. Todos os mendigos que ela achava, ela punha dentro de casa. Então foi uma confusão, eles não aceitavam a gente lá, né? Seu próximo livro, Casa de Alvenaria, também era um diário, só que dessa vez descrevia suas experiências depois de deixar a favela. Foi um fracasso comercial. As editoras perderam interesse nela e ela teve de publicar por conta própria seus próximos 2 livros, um deles o seu primeiro romance. Segundo uma biografia sobre ela, lançada em 1995, coescrita por um historiador americano e outro brasileiro, essa ascensão e queda de Carolina se deve em parte à sua suposta personalidade difícil e também às mudanças políticas no Brasil, já que após o golpe militar de 1964 não havia mais espaço para manifestações que expusessem um enorme fosso entre ricos e pobres no país. E com o dinheiro sumindo, Carolina decidiu novamente se mudar. Era um dia, 7 horas da manhã, umas 7 horas da manhã mais ou menos, era bem cedo, ela chegou com o caminhão, colocou todo mundo no caminhão e foi embora, não avisou ninguém. Nem a gente sabia. Aí esse dinheiro, esse sítio em Parelheiros, ela comprou com um filme que a gente ia fazer. Então nós entramos no sítio sem nada, sem luz, sem
piso, sem porta, sem nada, na terra. E aí meu irmão ficou muito revoltado, porque tinha o rádio dele, não podíamos escutar, não tinha mais nada. E aí nós passamos muita dificuldade em Parelheiros, muita dificuldade. Ela ficou muito doente. Carolina Maria de Jesus morreu ali, de problemas respiratórios, em 1977, na pobreza. Ela foi esquecida por várias décadas. Muitos alegam que a falta de sucesso após Quarto de Despejo viria das limitações dela como escritora. Há quem diga que seus livros não se sustentam como literatura. Mas entre seus admiradores estavam, além de Manuel Bandeira, escritores como Clarice Lispector e o aclamado autor italiano Alberto Moravia, que escreveu o prefácio da edição em italiano de Quarto de Despejo, que chama de Flor Incrível e Pura. Outros argumentam que esse debate, talvez interminável e sem resposta definitiva, não torna o livro menos interessante ou reduza a sua força. E desde o centenário de seu nascimento, em 2014, Carolina voltou aos holofotes com uma onda de novas biografias e documentários sobre ela. Vários textos, nunca publicados, vieram à tona em livros, filmes e peças. Alguns de seus poemas foram musicados. Quarto de Despejo foi listado como leitura obrigatória para o vestibular de duas importantes universidades brasileiras, a Federal do Rio Grande do Sul e a Unicamp. Sua história chegou a ser recontada até em histórias em quadrinhos, como essa, Carolina, de Sirlene Barbosa e João Pinheiro, premiada na França no início deste ano e que ajudou a gente a contar a história dela. Esse vídeo faz parte de uma nova playlist da BBC News Brasil. A gente destaca aqui histórias incríveis, aquelas que a gente sempre recebe comentários como "dava um filme, que história", que é justamente o nome da playlist. Histórias do passado, como a que contei antes sobre a morte do nazista Joseph Mengele no Brasil, ou o vídeo que minha colega Camila Mota fez sobre o Césio 137. Tem também a da Ingrid Fagundes, com o brasileiro que foi o único passageiro a sobreviver a um acidente de avião na França. Vale dar uma conferida ali, viu? Gostou? Curte aqui e assina o canal para não perder nada. Até a próxima!